Boa tarde, pessoal. Como eu havia solicitado que vocês copiassem aquela parte do conteúdo que eu coloquei no grupo do Face, agora eu vou explicar para que vocês consigam resolver as questões que eu vou postar mais adiante no grupo, tá? Então, assim, ó, o princípio fundamental da contagem nada mais é do que o resultado de uma multiplicação de possibilidades que eu tenho. Ali fala que se eu tenho um acontecimento que ocorre em várias etapas sucessivas e independentes, sendo que a primeira ocorre de X maneiras e a segunda de Y maneiras, então o total de possibilidades da ocorrência deste acontecimento é dada por ou eu faço X vezes Y, ou eu pego e faço dessa outra forma aqui. Porque aqui dessa outra forma, que P é igual a P1 vezes P2 vezes P3 e assim sucessivamente, é quando eu tenho mais de duas informações. É quando eu tenho, por exemplo, não só a bermuda e a camiseta, eu tenho a bermuda, a camiseta e o boné. Então, eu pego e utilizo essa maneira aqui. Resumindo, o princípio fundamental da contagem nada mais é do que uma multiplicação entre os diferentes objetos, poderia dizer assim, que eu tenho dentro da minha historinha. Ou seja, lembram da história do boné e, ou melhor, da bermuda e da camiseta que eu passei para vocês? Então, se eu tenho duas bermudas e 3 camisetas, eu tinha 6 possibilidades diferentes de combinar essas peças. Mas se eu tenho a bermuda, a camiseta e 4 boné, eu vou ter outras possibilidades. Eu vou ter 24 possibilidades diferentes de me vestir. Porque este P aqui, ele significa as possibilidades que eu vou obter. Então, resumindo isso, o princípio fundamental da contagem nada mais é do que uma multiplicação entre os seus elementos ou entre as informações que eu tenho dentro da minha historinha. Vamos para o primeiro exemplo que eu pedi para vocês copiar. O primeiro exemplo fala assim, ó, que Pedro, João e Ana disputam um torneio de ping-pong no qual são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. Quais são as premiações possíveis? Lembrem que lá no início a gente fez um exemplo também, onde a gente fazia tipo uma ramificação, né? Eu vou fazer essa ramificação aqui para vocês terem de novo no caderno, mas basta vocês multiplicar as informações que vocês têm. Por exemplo, quando o Pedro for campeão, só existe 2 possibilidades para eu ter o vice. Eu tenho como vice o João ou a Ana, certo? Logo que quando o Pedro for campeão, a minha premiação vai ser Pedro e João ou Pedro e Ana. Esta é uma possibilidade. Agora eu tenho outra possibilidade. Qual é essa outra possibilidade? Quando o João for campeão, certo? Quando o João for campeão, eu tenho 2 possibilidades para ocupar a vaga de vice. Ou o Pedro ou a Ana. Logo, a premiação que eu vou ter aqui vai ser o João campeão e o Pedro vice. E o João campeão e a Ana vice. A outra possibilidade que eu tenho é a Ana sendo campeã. Se a Ana for campeã, aqui vai ser o Pedro vice e o João vice. Logo, a premiação, o pódio, vamos supor, desse campeonato vai ser Ana e Pedro e Ana e João. Daí o Patrick me pergunta assim, tá, mas quando o Pedro for campeão e a Ana vice, não é a mesma coisa que a Ana campeã e o Pedro vice? Não, não é, tá, gente? Pedro e Ana, por exemplo, não é a mesma coisa do que Ana e Pedro. Os dois vão estar no pódio, mas não é a mesma coisa. Porque neste pódio aqui o Pedro vai ser o campeão. E neste pódio aqui a Ana vai ser campeã.
Então, quantas possibilidades eu vou ter de premiação dentro desse campeonato de ping-pong? Ou seja, eu tenho 3 participantes e 2 possibilidades de premiação. Logo, eu vou ter 6 possibilidades diferentes de premiação. É a mesma coisa que eu fizer assim, ó. Se o meu X for os participantes, que são 3, e o meu Y são as possibilidades de premiação, que são 2, certo? Logo, eu vou ter 6 possibilidades de premiação. Se eu tivesse 3 possibilidades de premiação, por exemplo, se eu tivesse um primeiro e um segundo e um terceiro lugar, eu teria aqui X, Y e Z, porque eu teria 3 possibilidades de premiação. Então, eu tenho... Perdão, não é o Z. Eu tenho X e Y. O Z se eu tivesse mais uma outra opção de escolha, tá? Mas eu só tenho 3 premiações. Então, o meu X vai ser as 3 pessoas e o meu Y são as 3 premiações. Então, este é o meu primeiro exemplo. O segundo exemplo, se vocês observar, o segundo exemplo fala que o Celso foi almoçar num restaurante e ele tem 6 pratos quentes, ou seja, ele tem batata, ele tem arroz, feijão, lasanha, enfim, 6 pratos quentes. 5 tipos de salada. Maionese, alface, rúcula, pimentão, tomate, cebola, 5 tipos de salada. E ele tem 3 tipos de carne: frango, salsichão e gado. A pergunta é: quantas possibilidades o Celso vai ter para montar este prato dele de refeição? Mas tem um detalhe: ele tem que pelo menos ter na refeição dele um item de cada opção, ou seja, ele tem que ter um prato quente no mínimo, uma salada e um tipo de carne. Basta eu multiplicar esses valores entre eles, é como se aqui fosse o X, o Y e o Z. Logo, para mim saber a quantidade de possibilidades que ele tem, eu posso usar X, Y, Z, eu posso dizer que o P de possibilidade é igual a 6 vezes 5 vezes 3, ou simplesmente eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 3. Vai dar a mesma resposta. Logo, aqui 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90. Então, ele vai ter 90 possibilidades diferentes de montar um prato para ele fazer a refeição lá no restaurante. É bem simples assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar no grupo. E eu vou compartilhar lá os exercícios que é para vocês fazer. Bons estudos!